Escoamento compressível unidimensional, tá? A gente vai ver em uma dimensão só, tá? Então, aí eu coloquei capítulo 1, eu dividi o arquivo em 3 partes dessa primeira etapa. Bom, considerações sobre escoamento. Nós vamos considerar que as velocidades é uniforme nas seções, tá? É uma só. Regime permanente e energia potencial desprezível, tá? Bom, vamos fazer uma revisão aqui de termodinâmica. Nós vamos trabalhar com as equações para gases perfeitos, tá? Já visto que nós vamos trabalhar com o ar, tá? Então, a equação dos gases ideais, pressão é igual a densidade vezes a constante de um gás específico vezes a temperatura. Esse R aqui, esse é o R bar, que é a constante universal do gás, né? Aquele 8,314 kJ por kmol Kelvin, dividido pelo mol da substância aí do gás, tá? Em kJ, né? Ou 8.314 J por kmol Kelvin. No caso do ar, é 287 J por kcal. Tá? Bom, nós temos então a energia interna do fluido, ou no caso de uma substância, no caso o gás ideal, que varia com o volume e com a temperatura, no caso que é o volume específico. Então, o diferencial da energia interna é a derivada da energia interna em relação à temperatura para volume constante, né, em relação ao dt, mais derivada da energia interna em relação ao volume para temperatura constante, vezes o diferencial do dV. Tá? Para um gás ideal, a energia interna varia só com a temperatura. Tá? Então, você tem essa derivada aqui de dU em relação à temperatura, tá? Para volume constante, vezes o diferencial da temperatura. E essa derivada é o calor específico a volume constante. Tá? Então, ΔU é igual a CV vezes ΔT. Muito bem. Nós temos também a entalpia, tá? Que ela é função da pressão e da temperatura. Temos o diferencial da entalpia, derivada da entalpia em relação à temperatura para a pressão temperatura, mais a derivada da entalpia em relação à pressão para a temperatura constante, vezes o diferencial da pressão. Para um gás ideal, mesma coisa, tá? A entalpia só varia com a temperatura. Então, vai ser o ΔH, ΔT, né? Se é a derivada parcial, pressão constante, vezes ΔT. Nesse caso, é o CP, calor específico a pressão constante. Tá? Então, ΔH é o CP vezes o ΔT. A entalpia é a energia interna mais a pressão vezes o volume específico, que é igual a energia interna mais a pressão sobre ρ, lá da equação dos gases ideais, que é igual a 1 mais RT, tá? E volume específico é 1 sobre a densidade, ok? Essa relação aqui também serve para fluidos incompressíveis, tá? Essa última aqui só. Nós temos também a razão entre os calores específicos, que é o calor específico a pressão constante, sobre o calor específico a volume constante, tá? E aí nós podemos tirar a relação também que o calor específico a pressão constante é o calor específico a volume constante mais a constante universal de um determinado gás específico. Isso aqui tudo poderia ser dado na base molar. Esses resultados aqui são na base mássica, tá? Se fosse na base molar, aqui seria um CP com uma barra em cima, um CV com uma barra em cima e um R com uma barra em cima, tá? Aí as unidades seriam kJ por kmol Kelvin. E nesse caso as unidades são kJ por kilo Kelvin, ok? Nós podemos ter o CP em função do K e do R e o CV também em função do K e do R, tá? São essas fórmulas aqui. Nós vamos usar muito o valor do K nas equações de escoamento compressível, tá? Claro que a gente vai trabalhar com ele constante, na maioria, acho que praticamente 100% das vezes vai ser 1,4, ok? Bom, a variação da energia interna
pegando aquela equação lá, que é a variação só com a temperatura, integrando o ΔU, né? Nós temos aí que o 2 menos 1 é a integral de CV ΔT, tá? Ou, se a gente considerar o CV praticamente constante, ele fica CV vezes T2 menos T1. Mesmo vale para entalpia, tá? Que a H2 menos H1 é a integral de CP ΔT, tá? Se o CP for praticamente constante no intervalo de temperatura, tá? Vai ficar CP vezes T2 menos T1, tá? De modo geral, os calores específicos são avaliados na temperatura média para o cálculo dessas variações aqui, dessas duas propriedades aí, tanto da energia interna como da entalpia, tá? É mais comum, quer dizer, quando é volume de controle, a gente usa mais o H, é mais comum. Quando a gente está trabalhando com o sistema, podemos ter tanto esse, né, o U, como o H. O U é quando é um processo a volume constante, e essa variação do H é quando é um processo a pressão constante. É muito comum a gente usar o H para transferência de calor, quer dizer, tanto o U como o H também. Tá? Bom, entropia para o processo reversível aplicado a sistemas. Tá? Essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. Tá? O diferencial de entropia é o diferencial da taxa de transferência de calor sobre temperatura em um processo reversível. Tá? Então, ela é definida dessa forma. E aí, quando a gente integra dos dois lados, então o ΔS, né, o diferencial da entropia, é igual a integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T em um processo reversível. E aí a entropia para um processo irreversível aplicado a sistemas, tá? Então a gente vai ter o S2 menos S1, esse ΔS é esse S2 menos S1. Essa integral aqui, mais uma geração de entropia, tá? Então, essa aqui é a geração de entropia, esse aqui está relacionado com a irreversibilidade do sistema, e essa parcela aqui da segunda lei está relacionada com a taxa de transferência de calor. Processos reversíveis, tá? A geração de entropia é zero, e ΔQ igual a T vezes ΔS, tá? Geralmente, quando acontece uma taxa de transferência num trocador de calor, é muito comum o processo ser reversível, tá? E aí, temos que, nesse caso, para processos reversíveis, né, nós temos essa situação aí, tá? O ΔS aqui vai ser zero. Processos irreversíveis, nós vamos ter o caso da geração de entropia ser maior que zero, ela é positiva, tá? Aí o diferencial da transferência de calor é menor que o T ΔS, aí a gente vai ter um ΔS aqui positivo. Quando a geração de entropia é negativa, o processo é impossível, né? Ou seja, não tem como termos geração de entropia negativa. Nós podemos ter variação de entropia negativa, mas não geração. Tá? Nesse caso, o ΔQ seria maior que o T ΔS e um ΔS negativo. Tá? Então, esse caso aqui é impossível. Processo adiabático. Tá? O ΔQ é zero. Tá? Para um processo adiabático e irreversível, a gente vai ter o ΔQ zero e ΔS zero. Muitas vezes a gente chama desse processo aqui, quando já é reversível, né, a gente muitas vezes chama de processo isentrópico. Tá? A variação de entropia vai ser zero. Bom, relações termodinâmicas para processos reversíveis. Tá? Muitas vezes, quando a gente trabalha com gases no escoamento, tá? As irreversibilidades são tão pequenas que a gente despreza essas irreversibilidades, ok? Bom, e aí, essa aqui é a equação da primeira lei, tá? Essa aqui é a variação da energia interna, esse aqui é o trabalho, está representado com PDV, e esse aqui é a parte do calor, tá? Lembram lá? Calor menos trabalho é igual ao ΔU, tá? Então, calor é igual ao ΔU mais trabalho, tá? Ou seja, calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Okay? Se nós substituirmos no lugar do ΔU, colocar o ΔH, tá? Lembram lá que o H é U mais PV,
Então, ΔH é ΔU mais ΔPV. Então, você vai fazer o diferencial da pressão vezes o volume. O ΔPV é PDV mais VDP. Tá? Então, o ΔU vai ser ΔH menos PDV menos VDP. Tá? O PDV positivo vai cancelar com o PDV negativo, vai ficar ΔH menos VDP. Tá? A variação de entropia para um gás ideal, ΔS, podemos trabalhar com ΔU sobre T mais P sobre a temperatura vezes ΔV. Tá? Aqui também podemos trabalhar com coeficientes constantes, né? Que é o CV vezes ΔT sobre T. Tá? O ΔU é o CV vezes ΔT. Esse termo aqui, ó, tá? A gente está pegando essa primeira equação aqui, tá? A gente pegou o T, passou aqui, ΔS é ΔU sobre T, PDV sobre T, tá? Não sei se tinha ficado claro para vocês, tá? E aí, o P sobre T vai ser o R sobre V ΔV, tá? Então, nós podemos ter a equação nessa forma, tá? S2 menos S1 é igual a CV vezes Ln T2 sobre T1, né? Fazendo essa integração aqui, tá? Do ΔT sobre T, integral da Ln, e a integral de ΔV sobre V também da Ln V2 sobre V1. Nós podemos ter também a variação da entropia de um gás ideal pelo ΔS, aquele da entalpia, tá? A segunda equação, a equação que estava do lado direito, tá? ΔS é ΔH sobre T menos V, o volume específico sobre temperatura, vezes o diferencial da pressão. O ΔH é o CP vezes ΔT. E o V sobre T é R sobre P. Tá? Aí fica S2 menos S1, né? Integrando essa equação aqui, que é igual ao CP vezes Ln de T2 sobre T1 menos R Ln de P2 sobre P1. Tá? Aqui na termodinâmica é muito mais comum a gente usar essa equação aqui. Tá? Então, nós fizemos a variação da entropia usando temperatura e volume específico, agora temperatura e pressão, e nós podemos ter também a variação de entropia de um gás ideal em função da pressão e do volume específico, tá? Qualquer uma das três possibilidades. Bom, daquelas equações para processos entrópicos S1 é igual a S2, tá? A gente tira essas três relações aqui, tá? Pressão vezes volume elevado a K é constante, tá? Então, a gente tem isso aqui para a seção 1 e para a seção 2. P vezes V1 elevado a K é igual a P2 vezes V2 elevado a K. A gente pode ter temperatura vezes o volume elevado a K menos 1 é constante, tá? A gente retira essa relação entre o ponto 1 e o ponto 2. E podemos ter também a relação entre temperatura e pressão. Temperatura elevada a K vezes pressão elevada a menos K é uma constante. E aí a gente retira as relações entre temperatura e pressão. Tá? Só voltar um pouquinho, só para... E a gente retira dessas equações. A gente considera isso aqui zero, tá? E tira a relação entre, por exemplo, temperatura e pressão, igual a zero. Retira a relação entre pressão e volume. Vou voltar mais um aqui. Igual, isso aqui é zero, e tem a relação entre temperatura e volume, tá? Foi isso que aconteceu com essas três equações aqui. Nesse caso, a gente considera as propriedades constantes. Bom, aqui nós temos um gráfico da temperatura em função da entropia. Tá? Aqui nós temos a temperatura em função da variação da entropia, e aqui também, tá, os dois, em função do calor específico por um constante, outro calor específico por pressão constante. Tá? Então, essas aqui são as linhas isovolumétricas, tá? Essas linhas cheias, e as tracejadas são as linhas isobáricas. E a ideia é o seguinte, tá? Nós temos um conjunto cilindro-pistão. Imagina que
dá uma pequena impulso para a direita, então vai ter uma frente de onda indo para a direita, tá? O som vai se percorrendo para cá e um determinado objeto também. E aí nós temos duas situações. Essa primeira, o volume de controle é fixo, tá? E aqui o volume de controle se move junto com a frente de onda, tá? Nas duas situações aqui da pressão, quando o som se propaga, você tem um aumento da pressão nessa frente de onda, tá? Onde o som não chegou, o ambiente ainda não foi perturbado, tá? Onde a frente de onda passou, houve uma perturbação do ambiente, então houve um aumento da pressão no ambiente, tá? A mesma coisa é aqui, tá? Quando ocorre uma explosão, igual teve essa questão do Líbano, é uma frente de onda muito forte, é um aumento de pressão muito grande. Bom, então vamos lá. Então, ó, esse ΔV é a variação da velocidade de um objeto, tá? Digamos assim. E aqui, esse C é a frente da onda percorrendo. Imagine o seguinte, imagine que esse C está a 30 km por hora, né? Esse V aqui está a 10 km por hora, tá? Se nós tivermos aqui fixo, tá? A gente vai ver que essa onda está indo a 10, esse aqui está a 30. Esse C está se distanciando mais rapidamente que esse V aqui, tá? Uma diferença de velocidade de 20 km por hora, uma velocidade relativa, tá? Quando a gente fixa o volume de controle aqui, na frente da onda, tá? Deixa eu só voltar um pouco, tá? Imagine que, como se esse pistão tivesse a 10 km por hora, esse aqui é 30, tá? Essa frente da onda. Se nós fixarmos o volume de controle aqui, é como se essa frente de onda fosse um C menos ΔV indo para frente, tá? Ele está distanciando uma velocidade de 20 km por hora em relação a esse referencial aqui, como se fosse vamos supor que esse ΔV seja esse pistão aqui, tá? Se nós fixarmos na frente de onda, nesse aqui, tá? Esse C está 30 e esse pistão aqui está 10, tá? É como se nós olharmos para o pistão, é como se ele estivesse afastando 20 km por hora para trás, do lado contrário, tá? Por quê? Porque agora, com o volume de controle movimentando junto com a frente de onda, é como se ela tivesse parado e, na verdade, esse objeto aqui, o pistão, estivesse movimentando. Por isso que fica C menos ΔV, na verdade, os dois ficam, né? C menos ΔV, só que para o lado esquerdo, tá? Em ambos os casos, vai ter uma pressão mais um ΔP, onde a frente de onda passou, e vai ter um ρ mais Δρ, depois que a frente de onda passou. E antes disso, ó, o P é o mesmo, tá? O ρ é o mesmo, a velocidade aqui é 0, tá? E aqui é como se a frente de onda estivesse indo para a esquerda, tá? Bom, essa é a ideia da propagação de uma onda elástica. Bom, e aí nós vamos relembrar a análise integral de volume de controle, tá? Eu fiz acho que uma recapitulação no começo do semestre e vocês devem ter tido já em mecânica dos fluidos 1. Bom, então, aplicando a equação da continuidade ou da conservação da massa no volume de controle móvel, tá? Nós vamos ter o quê? A variação com o tempo da massa do volume de controle, isso aqui é massa, tá? Rho vezes ΔV, densidade vezes volume é massa, então é como a massa varia dentro do volume de controle com o tempo, mais o fluxo de massa que ocorre através da superfície de controle, tá? Isso vai ser igual a zero, por quê? Para manter a conservação da massa, tá?
Tá? Assim, então, isso aqui estamos fazendo essa análise para o volume de controle, ok? Bom, o regime de escoamento ele é permanente e a velocidade é uniforme na seção, duas coisas que facilitam a nossa vida, tá? Esse termo vai sumir, porque isso aqui é a variação da massa com o tempo. É regime permanente, então isso aqui não existe. Tá? Se tivesse um perfil de velocidade na seção, nós temos que fazer essa integração do volume, da velocidade com a área. Mas a velocidade é uniforme, essa densidade, essa velocidade não vai ser integrada com a área, tá? E aí a gente vai ter um somatório de ρVA é igual a zero. Tá? Então, o fluxo de massa através da superfície de controle, tá? Vai ser igual a zero. Ok? Então, por exemplo, a massa que, por exemplo, se a gente tiver um tubo, né, horizontal, a vazão mássica que entra tem que ser igual à vazão mássica que sai. Beleza? Se nós tivermos, por exemplo, uma entrada e duas saídas, uma para cima e outra reta aqui, a vazão mássica que entra aqui é igual à vazão mássica aqui, a soma das vazões mássicas que sai. Beleza? Então, nós vamos ter essa equação aqui. E agora que vem o detalhe, né? Lembram lá que para vocês entenderem, tá? Imagina aquela figura anterior, tá? Um tubo, ok? O que tem depois, o que vem depois, na seção 2, você vai ter um ρ mais Δρ e um C menos ΔV vezes a área, menos a vazão mássica na entrada. Esse aqui é na saída, tá? A vazão mássica na saída menos a vazão mássica na entrada. Ρ vezes C vezes A é igual a zero. Tá? Esse é o detalhe. Por quê? Porque entre a entrada e a saída, ok? Houve uma variação da densidade, tá? Na verdade, isso aqui é do lado esquerdo, né? Isso aqui é do lado direito. Houve uma variação da velocidade, né? E antes só tem a densidade e a velocidade do som e a área. Tá? Os termos que tem essas derivadas aqui, o produto de dois ou mais termos infinitesimais sempre vai ser igual a zero. Δρ vezes ΔV é igual a zero. Então, na hora que a gente faz aplica aqui a distributiva, tá? Olha que o primeiro aqui vai ficar ρ vezes C vezes A, menos ρ vezes C vezes A. Então, esse termo, o primeiro termo desse produto aqui, com isso aqui vai cancelar, tá? Nós vamos ter o ρ vezes ΔV vezes A, mais Δρ vezes C vezes A, e vamos ter o Δρ menos ΔV vezes A. Tá? Esse Δρ vezes ΔV é zero, vai sobrar só dois termos aqui, e a gente consegue relacionar como que vai ser a variação da velocidade com a variação da densidade. Então, ΔV vai ficar C sobre ρ vezes Δρ. Tá? Bom, e aí agora a gente vai aplicar a equação da quantidade de movimento linear no volume de controle móvel. Tá? No caso, a soma das forças que atuam na direção x somente, tá? É igual o delta sobre ΔT da integral de V ρ dV, mais a integral da superfície de controle de V vezes ρ VdA. Tá? Essa aqui é a variação da quantidade de movimento linear dentro do volume de controle com o tempo, tá? É a taxa da quantidade de movimento linear. E esse outro termo é o fluxo da quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Okay? E aí, regime permanente, esse termo aqui, que varia com o tempo, vai ser zero. E como a velocidade é uniforme na seção, tá? Essa integral aqui vai desaparecer. Tá? Então, a gente vai ter que a soma das forças que atuam numa seção é igual ao somatório da quantidade de movimento linear numa superfície de controle. Ok? Bom, e aí nós vamos pegar aquela equação, tá?
quais são as forças que a gente tem, tá? A gente tem a pressão, a variação da pressão, P mais ΔP vezes A, menos a pressão vezes A, é igual a densidade vezes a velocidade, que é menos C, vezes o menos C vezes A, menos a variação da quantidade de movimento linear do lado direito, né, que é ou melhor, do lado esquerdo, que é o menos C menos ΔV, vezes o ρ mais Δρ, vezes o C menos ΔV vezes A. Rearranjando tudo isso, tá? A gente chega nessa equação que C ao quadrado é ΔP sobre Δρ. E a velocidade do som é a raiz quadrada da derivada da pressão em relação à densidade. Tá? E o módulo de compressibilidade, esse EV aqui, é definido como ΔP dividido por Δρ sobre ρ. Okay? Isso aqui vai ser útil quando a gente trabalhar com líquidos ou sólidos. Para gases perfeitos, vocês vão ver como que a gente vai fazer, diferente um pouco. Já vai... Aqui, ó, para sólidos e líquidos, a velocidade do som é dada por esse módulo aqui de compressibilidade, né, raiz quadrada disso sobre ρ. Tá? Esse valor aqui é tabelado. Okay? Para um gás ideal, a pressão e a densidade e o escoamento isentrópicos são relacionados por... Então, ó, a gente vai pegar essa equação lá das relações processos isentrópicos com propriedades constantes, P sobre ρ elevado a K é uma constante. Tá? A gente vai derivar, tá? ΔP sobre P é menos caso Δρ sobre ρ é igual a zero, ok? O ΔP sobre ρ, derivada de P em relação a ρ, vai ser igual a K vezes P sobre ρ, tá? Que é igual, esse termo aqui é R vezes T. Então, ó, o ΔP sobre ρ, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, nós temos que a velocidade do som, ó, ou a velocidade do som ao quadrado é ΔP sobre ρ, tá? Olha esse termo aqui. Então, ó, o ΔP sobre ρ é a velocidade do som ao quadrado. Então, ΔP sobre ρ é a velocidade do som, tá? E isso aqui vai ficar raiz quadrada. Então, a velocidade do som para um gás ideal no processo isentrópico, no escoamento isentrópico, é raiz quadrada de kRT. Por isso que mecânica dos fluidos, tá? A gente usava essa equação aqui. Ela vem dessas correlações. Ela vem para processos, assim, para um processo isentrópico a gente fez, e a gente faz também o balanceamento da equação da quantidade de movimento linear para um processo reversível aí, tá? Além disso, ele é isentrópico, é regime permanente, tá? Tranquilo. Bom, aqui a gente acaba.